Olá, já falamos sobre o tema resposta ao sofrimento, basicamente a título de introdução, e naquele momento fizemos algumas considerações sobre o tema sofrimento. Bom, talvez você argumente, mas isso não é uma resposta, aquilo que eu ouvi não é necessariamente uma resposta. Bom, muitos de nós estamos à procura de receitas de bolo, respostas prontas para enfrentar aquilo que no dia a dia temos que enfrentar. Na verdade, no mundo de Deus, nesse reino espiritual, tem muitos mistérios e as coisas são tão redondinhas como às vezes nós esperamos. E eu trouxe 3 considerações, retomo-as aqui rapidamente para fazer um link com o que vai vir depois. Eu disse naquele momento que coisas ruins acontecem a pessoas boas, disse também que Deus não responde tudo e que às vezes amigo e família não são um ponto de apoio em tempos de crise. Mas terminei aquela ministração dizendo de que não devemos tornar Deus um adversário nosso em tempo de sofrimento, bombardeando com perguntas, com questionamentos, mas torná-lo não somente no tempo de sofrimento, mas em todo o tempo em aliado. Ele é o nosso amigo, o nosso Pai, e um Deus cheio de amor, um Deus que certamente estará conosco em todo o tempo, sendo esse tempo de choro ou de alegria, Ele estará conosco. E este é um ponto fundamental. Em cima desse cenário que nós encontramos no livro de Jó, destaco o texto que foi a base para iniciar esse tema no domingo passado, que é Jó 3,25, que diz assim: porque aquilo que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Olha que coisa tremenda. Ele está dizendo, olha, eu fugi de algumas coisas a vida inteira e chega uma hora em que aquilo que eu mais temia, aquilo que eu mais receava, me aconteceu. Como já declarado, é de conhecimento de todos, Jó enfrentou perdas horrorosas. Ele perdeu todo o patrimônio, todo o gado, praticamente todos os empregados, poucos sobraram, que foram os que trouxeram a notícia do desastre. Ele perdeu filhos e filhas, ele perdeu a saúde. Ele perdeu os pontos de apoio porque a mulher manda ele amaldiçoar a Deus e morrer, os amigos começam a acusá-lo, lançar a hipótese de maldição, de uma série de erros, enfim, ele entra num espaço na sua vida em que sobra ele e Deus, e ele precisa enfrentar então o sofrimento. Eu quero trazer as 5 lições de vida, rapidamente, que eu encontro na experiência de Jó e que deve servir de referência para nós quando o sofrimento aparecer. E a primeira coisa que eu quero afirmar é que dentro de uma aliança com Deus, o sofrimento sempre produz crescimento. Olha o que diz a palavra em Jó 23:10. Mas ele sabe o meu caminho, prova-me e sairei como o ouro. Jó está dizendo de que ele entendia que aquilo era uma grande prova, mas que ao passar a prova, como o ouro reage bem ao fogo, ele iria reagir bem. De forma em que, quanto mais fogo se lança sobre esse metal precioso que é o ouro, mais precioso ele se torna. Ele está dizendo, a experiência da prova não vai subtrair nada, mas vai agregar valor, vai gerar mais experiência, vai gerar mais crescimento. Se você está numa aliança com Deus, de amizade, de filiação, está passando por um tempo difícil, entenda isso, compreenda isso. Numa aliança com Deus, o sofrimento produz crescimento. Se você leu a história de Jó inteira, vai saber, por exemplo, que no final dessa jornada de luta, ele tem a sua vida restituída. E ele chega à conclusão de que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os seus olhos podiam ver Deus. Ele conhece Deus na intimidade, ele percebe Deus numa dimensão diferente, exatamente por causa do sofrimento, ele tem a sua vida, ele tem acrescentado a fé, ele tem acrescentado a experiência, a intimidade com Deus, enfim, o sofrimento para ele gerou crescimento. Uma segunda lição de vida é que o sofrimento revela nossos verdadeiros tesouros. Essa é a segunda lição de vida. Estou passando por um sofrimento, pastor. Bom, nesse sofrimento, você vai revelar o que é precioso de fato para você. Veja, em Jó 1:21, a Bíblia diz, "Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor." Quando ele perde todos os seus bens, quando o seu gado morre naquele desastre, quando boa parte dos seus empregados também morrem, quando ele perde esse patrimônio, ele era um homem muito rico, ele diz, "Foi Deus que me deu.
Eu vim sem nada para a vida. Eu vou voltar também sem nada. O Senhor deu, o Senhor tirou. Sabe de uma coisa? Deus seja louvado. No mundo de perdas que ele sofreu, ele continua preservando o amor dele a Deus, o temor dele a Deus. E ele louva a Deus apesar da perda. E não foi pequena a perda nesse momento. Portanto, ele revela qual era o seu maior tesouro. E o seu maior tesouro não era o seu gado, não era as jumentas, não era o patrimônio que ele acumulou. O seu maior tesouro era a presença de Deus. Durante uma crise, num tempo de sofrimento, o sofrimento vai revelar os nossos verdadeiros tesouros. Você descobre quem é quem. Você descobre o que é importante para cada pessoa no tempo de sofrimento. Isso fica muito às claras. Uma terceira lição de vida é que o sofrimento não diminui quem Deus é e o que Deus pode fazer. Veja, Jó 19, 25, Jó declara o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A essa altura, ele não tinha perdido só bens, ele tinha perdido também seus filhos e filhas, ele havia perdido a sua saúde e estava vivendo no completo desamparo. Mas ele diz: o meu Redentor ainda vive. E eu sei que no final dessa história, ele se levantará, ele se manifestará sobre a terra. Em outras palavras, Deus vai fazer alguma coisa. Ele está dizendo que, olha, o meu sofrimento não diminui quem Deus é e não diminui o que Deus pode fazer. Deus continua sendo Deus apesar do meu sofrimento. Deus continua sendo Deus apesar da minha perda, da minha dor, da minha falta de respostas às perguntas que eu tenho feito. Apesar de tudo isso, Deus continua sendo Deus. O meu sofrimento não diminui quem Deus é e não diminui o que Deus pode fazer. Uma quarta lição de vida é que o sofrimento sugere ao nosso coração interpretações distorcidas. Não acredite na sua própria opinião em tempo de sofrimento. Você pode certamente se dar mal. Nós distorcemos muito a leitura da vida, das circunstâncias, de nós mesmos, de Deus, do futuro quando estamos em sofrimento. O estado de sofrimento desorganiza, desequilibra. Jó 42:6 diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó está falando de reparação com Deus. Está dizendo: Senhor, quando eu olho para trás, eu recordo que eu falei o que não devia, eu pensei o que não devia, eu errei na minha interpretação, eu distorci a minha leitura das coisas. Jó tem momentos de profundas crises. Ele não blasfema contra Deus, mas ele manifesta uma tremenda crise. E nem sempre a paciência foi a marca de Jó. Houve momentos em que, na verdade, não tinha uma resposta. Não é que ele estava exercendo paciência. Ele não foi um homem perfeito, mas enfrentou de um jeito tremendo o sofrimento. E eu quero deixar bem claro para você que no tempo de sofrimento, a sugestão ao seu coração vai estar muito ligada a uma distorção. Ou seja, não se surpreenda se a leitura que você vai fazer das coisas esteja fora do lugar ou distorcida. O pior é que a gente só vai perceber isso lá na frente. No entanto, fique atento, não confie na sua opinião, no seu juízo de valor, na leitura que está fazendo porque está em estado de sofrimento. As coisas ficam meio que embaçadas, elas não ficam claras para nós. Uma quinta e última lição de vida no campo de sofrimento é que há esperança no sofrimento. Eu termino citando Jó 14, de 7 a 9, que diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta. Olha que coisa tremenda. Apesar do sofrimento, o texto está dizendo aqui que ainda há esperança. Jó via essa esperança, não estava na esposa, nem nos amigos. A esperança dele estava vívida em Deus. Ele fala: o meu Redentor vive. E esse texto fala de uma forma metafórica, falando sobre uma árvore que fora cortada, o seu tronco está caído ao chão, a raiz envelhecida, mas de repente, ao cheiro da água, aquela planta que ora parece morta, começa a brotar, como se fosse uma planta nova. O texto fala de esperança, o texto fala de possibilidade, de sonhos, de expectativa. E é isso que deve ser uma verdade em tempos de sofrimento. Apesar do sofrimento, há esperança no meio do sofrimento. Há esperança na dor, há esperança na perda, há esperança. E essa esperança é o próprio Deus.
A água representa a pessoa de Cristo. Ele é a água viva, assim como também é o pão vivo que desceu do céu. E essa água viva, essa presença de Deus, um pouquinho dela é suficiente para debelar qualquer sofrimento. E no lugar do sofrimento, temos a restituição do que perdemos, a alegria, a graça de sermos devolvidos das perdas que sofremos. Se você ler, depois leia na sua casa, aí onde você está, abra a Bíblia em Jó 42, leia do verso 10 ao 17, e lá você vai ver que a restituição veio sobre Jó. Vou pegar a última sequência que diz assim: e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Veja, 140 anos viveu Jó depois desse sofrimento. Olha que coisa tremenda. A vida seguiu para ele. Ele pôde ter em dobro todas as perdas que ele sofreu, materiais. Ele teve de novo filhos e filhas. E diz a palavra que o último estado de Jó era muito melhor do que o primeiro. Deus é um Deus de restituição, há esperança no meio de sofrimento. Eu quero então fechar a minha reflexão repetindo rapidamente as 5 lições que devem ser percebidas em tempo de sofrimento. A primeira é que dentro de uma aliança com Deus, o sofrimento gera crescimento. Segundo, que o sofrimento revela nossos verdadeiros tesouros. Terceiro, que o sofrimento não diminui quem Deus é e o que Deus pode fazer. Também que o sofrimento sugere ao coração distorções, interpretações distorcidas. E por último, a esperança no sofrimento. Quero citar uma frase para terminar de Rubens Alves, que diz o seguinte: eu quero desaprender para aprender de novo, raspar as linhas com que me pintaram, desencaixotar emoções e recuperar sentidos. Friso a primeira parte quando diz: eu quero desaprender para aprender de novo. O sofrimento é, na verdade, uma grande proposta pedagógica, espiritualmente dizendo, de aprender. Deus nos ensina também por meio da dor. E quando o sofrimento vier, não se desespere, encha de esperança e aprenda o máximo que você puder, porque nenhuma tempestade é para sempre, nenhuma dor prevalece o tempo todo, nenhum mal, permanece a vida toda. Uma hora Deus dá um basta e aquilo que parecia infinito tem um ponto final. Que Deus te ajude e me ajude quando em sofrimento enfrentarmos do jeito mais sábio possível. Amém.